Momento para conversar com o fotógrafo Reinaldo Silva Júnior, que em comemoração aos 35 anos de atividade profissionais, lança nesta quarta-feira na Fox o livro-álbum Luz, com um resumo desse tempo todo de muito sucesso. Reinaldo, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado. Também é um prazer estar aqui. Não é fácil você conseguir selecionar em um livro só 35 anos de atividade profissional e que de tanto tempo para selecionar já são 38, na verdade, né? É verdade. Daqui a pouco você está comemorando 40. A verdade é o seguinte, é uma coletânea que nós fizemos, não de fotos, porque eu tenho um trabalho que eu separei muito na minha vida, é o meu trabalho comercial e esse trabalho que eu fiz à parte, paralelamente. Que você considera o quê? Um trabalho artístico? Mas... autoral? Não, porque que não tem o fator comercial envolvido. Exatamente, é um trabalho autoral, talvez seja essa, porque artístico é muito subjetivo, né? A arte, eu acho que é tudo que é expressão. E não quer dizer que o seu profissional, o seu trabalho profissional não seja tenha artístico. Arte, não é isso, mas eu acho que essa aí, esse é o autoral, é a foto que você sempre quis... pessoalmente, sem pressão alguma de mercado, isso é super importante. E foi um trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos, paralelamente a esse trabalho comercial. Bem, a fotografia comercial, como se sabe, morreu completamente. Eu acho Mas por que morreu? O celular que matou? O digital. O digital. Basicamente o digital, não foi basicamente celular. O celular foi uma evolução, né? Mas o digital matou a fotografia profissional. Porque antes um técnico de fotografia ou um fotógrafo... Tinha que entender de luz. Hoje a máquina entende, é isso? Sintetizando isso, né? Mas entender não somente de luz, mas sim, a luz com diafragma, tempo, tudo isso condicionado dentro do maquinário em que ele trabalhava e depois, naturalmente, a revelação, né? O negativo, né? Conhecer o filme, conhecer o negativo, tempo de ampliação, basicamente a manipulação da luz, mas nesses detalhes mínimos. Hoje em dia continua-se trabalhando com luz, sem dúvida nenhuma, mas o digital ele é mais simples, ele é mais objetivo. A qualidade, ao contrário do que muita gente fala, melhorou e facilitou. Tá? E hoje em dia... Hoje as câmeras dos smartphones modernos, 8, 10... reproduzem imagem de estúdio. Pois é, e já estão muito mais evoluídas do que muitas máquinas profissionais, não é isso? Sim, não digo tão evoluída em termos as de marcas recurso, de máquina mas em termos de pixel, com certeza. E lançam uma novidade a cada ano. Os celulares aí, a Apple está lançando 3 durante o ano. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que E hoje o aparelho é muito mais máquina fotográfica e dados do que telefone. Falar hoje é até cafona. Você alô? Eu acho que o celular é a base. Bem, eu fiz nesse livro um apanhado falando da imagem e da luz. E sempre a imagem e a luz impressionou o homem. Desde o início dos tempos. Daí vem o título do livro. Exatamente. Eu fiz uma introdução sucinta, né, para não me alongar por demais, porque senão seria um livro só dessa temática, que é muito ampla, né, a história da luz e da imagem. O seu foco é a imagem? Exatamente, mas sim, o foco são as imagens que estão reproduzidas no livro. Mas, para pegar toda essa essência dessas imagens, que, bem entendido o seguinte, as imagens que estão nesse livro, elas são analógicas, sem interferência nenhuma de computador. Nenhuma mesmo. São imagens bem durante os 35 anos do meu trabalho, mas não tem nada de interferência. Aquelas que você guardou, né? Em negativo. Em negativo. A maioria em preto e branco. Mas todo fotógrafo profissional tem mania de preto e branco, né? Tem uma certa ojeriza à cor. Ele mostra o desenho das coisas, né? Eu hoje tenho uma ideia assim, muito separada do que deve ser colorido, do que deve ser preto e branco. Tem coisas que a gente tem de mostrar o desenho, o grafismo, eu acho que o preto e branco expressa melhor. E há coisas que a luz e a cor que é reproduzida na luz expressa melhor, e nós temos de pegar e até enfatizar isso, até acentuar. Não, é verdade que uma imagem no livro representa 1000 palavras? Isso eu falo também. Eu acho que a palavra não tem muito a ver com a imagem. Eu acho que ela limita a imagem. E quantas fotografias você editou nesse livro?
Esse livro deve ter umas 80, 90 imagens, escolhidas de umas 500 mais ou menos. Nós encadeamos com histórico de expressões, mãos, religiosidade, esculturas. E atemporal, não tem ano nem nada. Isso foi no decorrer da sua atividade profissional. Nós datamos as imagens e simplesmente colocamos os locais específicos, que são muito diversificados. São vários locais diferentes. Mas os locais, na realidade, não importam tanto, a meu ver, né? Ao meu ver. Sim, um ver profissional, lógico, uma visão profissional. Eu fotografei durante toda a minha vida gente, pessoas, né? E eu sempre ficava chateado quando a pessoa perguntava quem é na imagem, né? Quem é a fulana? Ah, não, é a fulana, é fulana. Eu ficava assim, mas que coisa chata, as pessoas não querem ver a imagem bonita, expressão de luz, nada, elas querem saber quem é a pessoa. E me revolta um pouco essas paisagens terem assim, onde uma procedência, onde né? Uma procedência. Ela se torna bonita ou feia dependendo do local. Do local. Isso é um pouco, denigre um pouco o trabalho do fotógrafo em si, do artista, né? Que tenta expressar Reinaldo, como é que você se sente agora, todo mundo com uma máquina fotográfica na mão, altamente equipada, todo mundo virou fotógrafo, tudo vira imagem, é Instagram, é Facebook, é Twitter e assim por diante, são imagens permanentes. Eu, por exemplo, adoro fotografar nuvem. Que é lindo, os céus da Amazônia são lindos, eu falo também sobre isso. Pois é, esse tipo de coisa, todo mundo virou fotógrafo agora, todo mundo. E como é que você se sente, quem lutou, estudou, leu sobre luz, a sombra, o momento, o horário ideal, e agora todo mundo se intitulando fotógrafo? Eu acho que o distingue o fotógrafo profissional não é a técnica mais, que todo acesso a ela. Eu acho a máquina tem. O que distingue acesso, sim, através da máquina, obviamente, né? O que distingue, na realidade, o fotógrafo profissional é o olhar, a composição no plano, que é bidimensional, de colocação das coisas, entendeu? Eu acho que sempre distinguiu o fotógrafo, mas hoje muito mais. E eu acho que esse lado é interessante para nós expandirmos. E é uma das coisas que eu falo na introdução, muito sobre essa questão do fotógrafo ter de se impor através do seu olhar. Agora, é claro que nessa área comercial, realmente, nós sofremos uma concorrência do maquinário, do computador, do Photoshop, de milhares de coisas. Porque há uma alteração. Uma foto, às vezes, bela, ela foi alterada, quase que pintada pelo computador. Agora, a fotografia chegou agora a um nível, assim, de suporte para as outras artes, talvez. Artes plásticas, de modo geral. Já não é se baseiam na fotografia, é verdade. A fotografia já não é uma coisa, como é que eu posso te dizer, qual é a palavra? Seria credível. Ela é manipulada a um ponto que perdeu a veracidade. Então ela perdeu aí o sentido de realidade, porque tudo pode ser falseado, né? A partir da diferença deste livro, que em certas fotografias que já viram e me perguntaram, mas isso não foi manipulado, essas imagens não estão manipuladas. Que havia uma importância muito grande desse tipo de coisa, que hoje está desaparecendo na essência da fotografia, né? Eu não sei se você conhece uma foto famosíssima do Doisneau, é um fotógrafo francês. Quer dizer que agora você tem que fotografar e colocar a assinatura original. Mas aí, ia falando agora do Doisneau, Les Baisers d'Hôtel de Ville. É um beijo de um casal depois da liberação de Paris. Então, o que aconteceu? Aquele beijo era um simbolismo todo da liberação e a saída, a reconquista de Paris pelos franceses, né? O que aconteceu? Aos alemães, né? O que aconteceu? Ele manipulou, descobriu-se que ele manipulou e ensaiou aquela foto previamente. Aquela foto perdeu parte do valor dela, tá? E credibilidade dela, porque foi ensaiada, não foi uma coisa instantânea. Então, a fotografia surgiu de uma certa época para mostrar esses instantâneos como realidade. Hoje é muito difícil. As pessoas não precisam estar juntas, elas podem ser colocadas no computador e colocadas juntas. Então, essa credibilidade eu acho que a fotografia perdeu.
comprometeu o fotojornalismo por demais, porque o fotojornalismo está comprometido por isso, né? Porque o que é realidade, o que não é? Hoje você pode fazer qualquer coisa realmente No estúdio, por exemplo, tem uma fotografia agora lindíssima, que é uma menininha na Síria escondendo aquela desgraça toda da boneca. Então a menininha está sorrindo e a boneca está fechando os olhos da boneca. E é uma foto comovente, que sintetiza todo aquele drama. Mas eu fiquei pensando assim, será que essa foto não foi produzida em estúdio? Será que é real? Né? Será que é real isso? Será que não foi, fizeram isso? E o Reinaldo se adaptou a essa modernidade, a essa mudança, essa diferença? Ainda sente dificuldade de adaptação? Olha, a dificuldade é grande, foi maior. Eu acho que nós passamos por uns anos sabáticos, assim, uns anos que foram muito drásticos, porque eu acredito na foto celular, eu estou fazendo agora foto de celular, eu gosto de fazer foto de celular, eu aprendi a fazer foto de celular, porque eu acho que o celular é mais discreto. Você sai em qualquer lugar e você não é notado quando você fotografa, as pessoas não notam que você está fotografando, porque muitas vezes pensam que você está olhando simplesmente o celular, e você depois pode manipulá-las e dar uma qualidade, até um certo e determinada ampliações, mesmo em papel, dá uma certa qualidade, depende, claro, do celular, essa coisa toda. Os novos aí já ultrapassaram as máquinas disponíveis no mercado. Antigas, exatamente. E isso já tem disponível várias lentes, vários acessórios. Adaptação. Mas aí começa a complicação, né? Troca lente, essa coisa toda. Eu acho que é preferível a gente pegar um celular e sair fotografando mesmo, depois muita gente lhe faz pergunta o corte, detalhes, características de luz, de iluminação, para até usar o celular mais adequadamente? Eu acho que o celular é tão fácil de usar, eu acho que é tão fácil de usar assim, porque mesmo que você erre a luz, você pode alterar depois nele mesmo, né? Você pode manipulá-lo. Então eu acho que isso não tem muito segredo, não é? É diferente, a diferença de antigamente, né? Diferentemente de antigamente, que você tinha aquelas conversas, né? Qual foi o diafragma que você usou, qual foi o tempo, né? Mas isso, hoje não existe mais isso, não tem essa preocupação extrema. Reinaldo, a propaganda que sempre foi um grande mercado para os fotógrafos profissionais. Esse mercado sumiu, esse mercado se digitalizou, esse mercado chegou no celular. Como é que ele está? Eu acho que se digitalizou-se no interior das agências. As agências não procuram mais fotógrafos, porque não tem necessidade deles. Elas manipulam a imagem ao seu bel prazer pelo computador e montam. Por isso que eu digo, a fotografia comercial está acabada, não tem solução, não tem bancos de imagem disponíveis aí para ser comprado. Exato, com os grandes bancos de imagem que tem maneira de você recorrer àquilo. Essas facilidades todas, tirando o campo do fotógrafo profissional. Isso sem dúvida alguma. É por isso que eu acho que o grande investimento do fotógrafo hoje são exposições, livros, coisa assim que a gente tem de chegar mais às pessoas falando não de técnicas específicas, mas da história da fotografia, expondo aquela realidade atual da imagem e da fotografia, como chegou-se a ela, que chegou-se através da pintura, do desenho também. Então, quer dizer, isso é muito importante. Por isso que eu montei esse esquema todo e fiz essa introdução sucinta dessa história. Quem faz o prefácio? Quem faz o prefácio é o Salomão Laredo. Laredo. Salomão Laredo, não somente ele. Eu fiz temos dois prefácios nesse livro. Um é do Augusto Cabrita, um fotógrafo português, não somente fotógrafo, mas cineasta português muito conhecido. Ele era o fotógrafo preferido da Amália Rodrigues. Ele fazia todas as capas do disco dela. Ele faleceu em 92 e fez uma introdução lindíssima para uma exposição que eu fiz em Lisboa em 1986. E ele tem uma linguagem muito poética que ele expressa a Amazônia, a visão dele, a visão, vamos dizer assim, a visão que ele tinha da Amazônia, porque ele nunca veio ao Brasil. Né? Nunca veio ao Brasil. Então ele tinha aquela imagem assim fantasiosa da Amazônia que ele explica, ele expõe através dessa introdução. E ficou muito bonita. E coincidentemente, essa introdução chama-se A Luz Amansada. E eu achei que tinha tudo a ver com o livro.
E eu coloquei essa introdução e mais a do Laredo, que faz o prefácio. Bem, e eu fiz a introdução. O importante é que essas 80 fotografias não são fotografias da Amazônia, do Pará, você não tem essa característica. São fotografias que você tirou no mundo todo. No mundo todo, mas tem algumas coisas do Pará. Sim, naturalmente. Nós estamos no mundo, né, Reinaldo? Ela inicia em Roma com aquelas esculturas do Bernini, né, e termina no Marajó, com o chifre dos búfalos, né, e com aquela terra seca, porque o Marajó é um prato, né, que quando seca, racha a terra toda, e eu tirei em perspectiva isso. E é uma fotografia muito interessante, que é uma coisa diferente que o pessoal não usa praticamente, né? Só os cornos com aquela terra toda rachada, muito bonita. O lançamento vai ser nessa quarta-feira. Na quarta, na livraria Fox, da Doutor Moraes. Estará lá para autografar. Autografar a partir das 17 horas, eu creio até às 21, 22. E será um prazer também ter todo mundo lá para ver isso e para ensinar um pouco e para passar um pouco do que a gente aprendeu nesses anos todos. É uma obra de arte, né? É um livro de arte. É um livro de arte, né? É um livro de arte, é um livro, tem até um título em inglês, é um coffee book. É um livro bonito de arte para você colocar numa sala, no meio de uma mesa, né? E não tirando o conteúdo dele, mas ele é um livro bonito, muito bonito, bem apresentado. Bem, parabéns pelo sucesso de toda essa atividade profissional, parabéns pelo livro, eu acompanhei e vi a sua luta para editar esse livro, você teve um apoio, inclusive, do Grupo Líder. Ele foi exatamente, ele teve a lei SEMEAR, né, e foi patrocinado pelo Grupo Líder. Isso eu tenho a agradecer assim, imensamente ao seu Oscar do Grupo Líder, em nome do Grupo Líder, né, que ele representou praticamente, me deu uma acolhida muito boa, e entendeu, porque ele também é um homem que gosta de fotografia. Então, automaticamente, ele se apaixonou pelas imagens, eu creio que ele teve favorecimento de patrocinar um livro desse, em função desse amor que ele tem à imagem fotográfica, né? Parabéns. Obrigado. E eu quero agradecer também a você, não posso deixar disso, porque você me ajudou muito em muitas coisas da minha vida também, principalmente nessa também, né? Ok, um grande abraço. Então, obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau.